certo? Nossa última dúvida do vídeo. Rodrigo, qual compressor de ar e pistola de pintura que eu vou utilizar para fazer uma pintura num carro completo? Quando você vai trabalhar uma pintura num carro inteiro, além do ponto do ambiente que eu já mencionei para vocês da preparação da superfície, você tem que se preocupar com um compressor de ar potente o suficiente para não te deixar na mão no momento da pintura. Então não adianta você se iludir que você vai comprar um compressor de 50 litros e vai sair pintando um carro inteiro e vai ter uma pintura boa. Não. Vai acabar faltando ar, vai chegar uma hora que teu compressor vai desarmar por aquecimento e você vai ficar na mão. Então o que acontece quando falta ar na linha? Você vai pressionar o gatilho da tua pistola de pintura e a atomização ela vai ser prejudicada, mesmo que essa pistola esteja no parâmetro ideal de funcionamento do teu compressor. Por que vai acontecer isso? Uma hora você vai esgotar o ar do teu cilindro de maneira que ele não vai conseguir suprir a necessidade da tua pistola de pintura. Então, faltando ar, a atomização prejudicada, você vai ter aquelas bolinhas maiores e menores sendo aplicadas na peça. Então, com a atomização errada, você vai ter uma casca de laranja em excesso, vai ter uma cobertura da tua área da pintura prejudicada. E depois, quando você eventualmente chegar na etapa do polimento técnico, você vai falar: isso aqui eu resolvo com lixamento. Eu vou conseguir lixar tudo, conforme eu já vi nos vídeos, e vou deixar a pintura lisinha, um espelho bonito. Você vai lixar tanto que, devido ao fato dessas bolinhas estarem se depositando de uma maneira tão errada na pintura, você vai lixar tanto que você vai remover praticamente a tinta inteira e ainda vai ter algumas marquinhas de brilho, alguns pontinhos brilhantes ainda na peça, de áreas que você ainda não lixou por completo, a fim de remover essa casca de laranja em excesso. Então, esse é um dos problemas. Como é que você nota isso na hora que você está trabalhando? Se a atomização está correta, você vai trabalhar um longo período de tempo, você vai pintar uma longa área e você não vai ver nenhum resquício de tinta escorrendo por aqui, pelo bico da tua pistola de pintura. Então, quando você tem uma atomização errada, normalmente pelo excesso de fluido, se comparado à vazão de ar e à pressão de ar que você está trabalhando, ela vai facilmente começar a escorrer aqui. Então você vai ver nitidamente uma marca muito maior de tinta ou de produto na coloração que você está aplicando nessa região aqui do bico, e ela vai se estendendo aqui para baixo. Então você nota essa falha aí, que pode ser tanto do teu compressor que não está adequado à tua pistola de pintura, bem como da tua regulagem. Então, para você pintar o carro inteiro, você precisa de um compressor de no mínimo 200 litros, dependendo da pistola de pintura que você vai utilizar. Se você vai utilizar as pistolas básicas, HVLP, LVLP, que a gente tem no mercado nacional, compressor de 200 litros, pessoal, no mínimo 10 pés, para você ter a vazão de ar adequada, para atomizar corretamente o composto que você está aplicando na carroceria, para não faltar ar, não prejudicar a atomização e o uso e a operação da pistola de pintura e você ter uma nhaca no teu carro. Então precisa investir num compressor grande, precisa investir num bom filtro de ar, precisa, e eventualmente numa boa pistola de pintura também, que não é esses modelos básicos que a gente opera nos vídeos. Uma pistola um pouco mais ergonômica, mais leve, uma pistola com uma atomização melhor, com uma cobertura melhor na peça, de modo que ela evite bastante também a casca de laranja, e também ela tem uma cobertura, um leque maior na área que você está trabalhando a pintura, para você ter uma cobertura maior do teu veículo, dar menos passadas na peça e ter uma pintura mais rápida, utilizando menos do teu compressor de ar, utilizando menos tempo para fazer a pintura. Para finalizar, então, não adianta você vir para mim perguntar: Rodrigo, consigo pintar um carro inteiro com um compressor pequeno de 24 litros, 50 litros, 100 litros? Não, você não consegue. Consigo fazer um pequeno retoque com um compressor de 50 litros numa peça? Consegue. Consegue pintar um para-choque com um compressor de 50 litros numa peça? Consegue. Qual pistola que você vai utilizar? A pistola que eu utilizo nos vídeos, que é a que eu recomendo, é a única que eu tenho experiência aí para recomendar para vocês. Não adianta eu sair recomendando outra pistola que eventualmente não vai funcionar. Porém, tenha em mente todos os pontos que a gente mencionou no vídeo para você evitar os transtornos aí. Então, para você procurar as dúvidas é fácil, você coloca Rodrigo GSI no Google ou no próprio YouTube, seguido da pergunta, da dúvida que você tem, que certamente você vai encontrar os vídeos.
E se você não encontrar, poste os comentários no vídeo que mais se aproxima da sua dúvida e eventualmente você tem uma dúvida sobre a aplicação do fundo PU, poste no vídeo de fundo PU, evite postar isso num vídeo de polimento, porque não é relacionado ao tema. Então é isso. Conforme for passando o tempo aí, eu pretendo postar novos vídeos sobre dúvidas sempre no canal, para que a gente consiga esclarecer isso de uma maneira melhor do que somente respondendo os comentários e os e-mails. Um abraço e até a próxima.